Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente. E vamos falar hoje sobre um assunto que está sendo comentado e visualizado, que é com relação a essa guerra, né, de Israel e Hamas. Muitas pessoas estão falando sobre o assunto, sobre muitas coisas, e muitas pessoas também estão falando muita coisa do que não sabem. Muitas pessoas não têm opiniões próprias, apenas repetem o que outras pessoas dizem. Pessoas que vivem farsas, não têm uma concepção racional e interpretativa das situações propriamente, mas que sobrevivem, né? E que são repetidores apenas de opiniões alheias. Guerra é uma desgraça. Guerra nunca é bom, nunca foi e nunca será. Infelizmente, fazendo uma análise simples, simplória, digamos assim, para embasarmos um pouco da ideia que será explanada aqui, em primeiro momento, sobre o poder. Quando se delega, quando se outorga poder a alguém, esse alguém, se ele for do bem, digamos assim, ele fará coisas boas e fará com aquele poder ele venha trazer muitos benefícios. Mas se for mal, ele executará e trará mal a muitas pessoas, porque ele obtém poder sobre massas, sobre pessoas, sobre a população. E isso é o pós e o contra, né? É o poder. Então é o seguinte, infelizmente, por conta de uma minoria que tem um certo poder, ela faz uma grande massa pagar. Infelizmente. A questão não é ficar do lado A nem do lado B. A questão é, há inocentes de ambos os lados, civis, pessoas que estão sofrendo por escolhas de alguns, poucos, né, que estão pouco se importando, né, mas que por almejar mais poder ainda, não se importa o que vai acontecer, mas o que importa é que o poder precisa ser chegado nas mãos destes que objetivam o poder, né, aquele objetivo. O que não importa as consequências, né? Infelizmente, tem pessoas que não têm essa percepção e precisam, né, ser orientadas com relação a isso. Só que não simplesmente envolve apenas argumentos e falácias, vai muito mais além do que isso, né? Tanto uma doença psíquica, uma doença mental, um transtorno e por aí vai, né? Que faz com que a pessoa fique cega, digamos assim. E o outro ponto é, quem é atacado tem o direito de se defender, né? Só que quem é atacado irá precisar defender-se atacando. Só que infelizmente, no meio desse ataque, outras massas, outras pessoas que não têm nada a ver com isso, será prejudicada, terá danos, né? Aí a questão é o seguinte, como é que fica essa situação? Um país ele é atacado e não pode atacar porque o senso comum, a opinião alheia, diz que ele não pode atacar porque tem civis lá. E os civis daqueles que foram atacados, como é que fica? Então, é muito complexo, é muito difícil você definir essa questão. A questão que sempre deve ser enaltecida é o quê? A paz, né? Só que, como vai haver paz
se há pessoas que não querem paz. Né? Então, existem opções absolutas e que não tem meio termo em questão de ação de tomada de decisão. Há questões que você terá que fazer, né? Terá que tomar a decisão para fazer e acabar com aquilo. Né? Não é defender lado A e nem lado B. Né? Se atacar, vai ser atacado. Né? E quem é atacado precisa se defender. Aí como é que fica? O lado A e o lado B. Tanto o lado A sofre como o lado B. Mas por quê? Porque alguém começou a guerra. E quem começou a guerra? Alguém, né, uma minoria que tem poder, né, e atacou alguém com poder muito mais além do que eles. E esse que tem muito mais poder vai atacar para defender o seu povo. Logicamente, aquele que tem menos poder irá sofrer. Só que a massa que tem menos poder, ela está tão cega, né, que pelo objetivo dela, que não sei ao certo, e não quero nem definir aqui essa questão, mas que tem um objetivo, fica cega e não importa as consequências. Agora, se tem outros países envolvidos, aí já é outra questão. Né? Mas a questão em si é que alguém começou tudo isso. Não pensou nas consequências. E hoje, né, muitas pessoas estão falando do que não sabe. Ah, eu fico de lado A, eu fico de lado B. Não tem lado. Não existe essa questão de lado. A questão é pregoar a paz. Buscar um senso para poder acabar com isso. Só que a questão é o seguinte: como é que vai acabar com isso, sendo que ambas as partes sofreram danos irreversíveis? Né? Então é complicado. Existe a questão de colher o que plantou. Né? Infelizmente existe essa questão. O país hoje, que no caso Israel foi atacado, ele vai querer aniquilar, né, esse pequeno grupo que atacou e trouxe danos irreversíveis. Né? Infelizmente. Se o outro lado não pensou nisso, passará a pensar, sendo que quando começar a pensar o cair em si, será tarde demais. Ou se não, pode existir muitos outros eventos, né, que não se tem em mente no momento e que pode trazer danos também incalculáveis, que aí envolve também outras questões, como alianças, etc. Então é muito triste a guerra. A guerra é uma desgraça. A guerra nunca é uma opção. Só que, infelizmente, se um lado não compreende e começa a ter ações como essa, a única opção é o quê? Se defender. Porque se não se defender, irão destruir o seu próprio povo. Então, é uma soberania, isso não pode acontecer. Cada um tem que respeitar a soberania de seu povo e de ambos os povos. Ninguém quer guerra, mas se escolherem isso, infelizmente não tem como. É o que a gente está observando nesse cenário presente. Então nós, como pessoas, seres humanos, precisamos fazer críticas mais inteligentes, críticas e expor opiniões próprias, e não ir pela cabeça dos outros sem saber o que de fato está ocorrendo e de fato ir no centro de tudo, como tudo começou, e colocar na balança, e tirar uma análise crítica dali que seja plausível, não simplesmente tecer uma crítica, tecer um comentário sobre algo, sendo que
foi outra pessoa que falou com perspectivas de segundas intenções, perspectivas ideológicas e etc. Mas, de fato, ver a situação ali em si, digamos, nua e crua, o que está acontecendo, e tecer uma crítica honesta, né? E não simplesmente colocar algo entre linhas e de segundas intenções para defender bandeiras. Para você ver a que ponto, quando o pensamento humano ele sai do senso, né, racional para defender algo, começa a expandir para o lado exacerbado, né, sem equilíbrio, para se defender questões secundárias, mas que não defende a questão ali em si, que é o fato, que é o que está acontecendo, né? Mas defende algo em detrimento de outro, né? Sendo que o outro também está encaixado dentro dessa defesa que, em tese, também está sofrendo. Então precisamos analisar os fatos e sempre proclamar pela paz. Queria trazer esse vídeo aqui, expondo uma breve reflexão, um breve argumento, né, para compartilhar, para nós entendermos que não é simplesmente falarmos qualquer coisa sem pensar, mas vamos pensar, né, antes de falar, e porque de ambos os lados há sofrimento, há perdas, há vidas, então não há questão de bandeira A e bandeira B. A questão é a paz e guerra não. Então, está aqui minha contribuição com relação a essa temática, né? Espero que isso acabe logo, né? E que venhamos chegar a um senso comum para que a gente venha continuar os afazeres das nossas vidas e que o sofrimento venha acabar. Infelizmente, isso já está para a história, já vai ficar para a história e não tem mais como voltar. Então nós, como seres humanos, né, nós podemos ter como exemplos diversas situações ao nosso redor para que nós venhamos pensar muito bem antes o que fazer, para que nós não venhamos lá na frente colher algo que não seja prazeroso. Vou ficar por aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Tairone Fernando. Inscreva-se no canal. Até a próxima.